Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de monitoria. Eu sou a Thalita e vou estar dando continuidade no conteúdo sobre dietoterapia em doenças das vias urinárias, né? Conforme a Ludmila já havia conversado com vocês, né? Trazendo um conteúdo. Vou transmitir aqui para vocês. Vamos lá. Então, né, recapitulando, no último vídeo foi dito, né, a respeito de cálculos e a composição desses cálculos. Então, há uma variada forma, né, diversos materiais que podem estar sendo formados desses cálculos. Então, a gente pode estar pensando num cálculo de cistina, de ácido úrico, de oxalato, ou até mesmo de cálcio. E aqui a gente fala um pouquinho agora sobre a localização desse cálculo. Então, o que é importante a gente pensar? Quando a gente pensa em litíase, né, ou cálculo renal, ou pedra nos rins, é uma formação, né, de um cálculo, de uma pedrinha, e ela pode ocorrer em qualquer lugar do rim. Então, aqui a gente tem uma imagem que descreve bem isso para a gente, como que essa formação ela pode ocorrer em qualquer local, tá? Às vezes menores, em tamanho menor, às vezes em tamanhos maiores. E uma observação muito interessante, né, que vai impactar na clínica, né, desse paciente, na sintomatologia que ele vai apresentar, é a questão da localização, né? Como que isso impacta em relação à presença ou não de dor, né? Então aqui a gente observa que dependendo do local em que o cálculo se encontra, você pode não ter ou ter dor, né? Observe que aqui a gente tem um cálculo bem na saída da pelve renal, né, na região do bacinete que vai em direção ao ureter. E o que, que acontece no momento em que o sangue é filtrado, que é a formação de urina, essa urina é gotejada, e uma hora ela precisa ser encaminhada ao ureter para ir até a bexiga e seguir o seu curso. Se tem a presença de um cálculo, você tem uma pressão naquela área que gera esse estímulo de dor, tá? E os sintomas, né? A dor, evidentemente, podem acontecer também de o aparecimento de febre, né? Por conta dessa condição, além de hematúria, que é a presença de sangue na urina, né? Pode ocorrer também. Isso também em razão, né, do cálculo, ele entrar em contato, né, com a parede da via urinária e gerar, né, uma certa lesão. Então, esse é um sintoma que pode vir a ocorrer, né? Em casos até mais graves. O diagnóstico, né, desse cálculo ele pode ser feito, né, através, né, de um pedido médico e ele pode ser feito através de diversos exames, dentre eles raio-x, tomografia computadorizada, né, que tem uma visão um pouco melhor, né, porque muitas vezes o raio-x ele não consegue trazer essa visualização, e também o EAS, que é o exame comum de urina. É, às vezes, um exame de urina simples, né, de fácil, de coleta fácil, né, de fácil realização, ele pode estar apontando, né, a presença desses cálculos renais. O tratamento ele pode ser feito, né, através de medicamentos, né, e por outros meios também. Então, pensando a nível de medicação, tem os analgésicos, né, para aliviar essa dor que o paciente pode vir a apresentar. Então, aí a gente pode citar a dipirona, o paracetamol, a codeína, a morfina, que são analgésicos mais fortes, né, digamos assim, para casos em que a dor é um pouco mais severa. Antitérmicos, né, para o tratamento da febre, quando ela for presente, né, onde o paciente está apresentando esse estado febril. Anti-inflamatório também pode ser usado, né, combinado a esses outros medicamentos. Antieméticos, né, isso em razão que a pedra nos rins ela pode gerar uma sensação de enjoo nesse paciente, né, ele sentir um mal-estar estomacal, né, a nível de estômago, né,
geralmente lançam mão dessas medicações. Além disso, né, a gente também pode, né, acontecer. Por exemplo, quando a gente pensa em um cálculo que se encontra se sente, né, ele tem uma sintomatologia muito aguda, que é muito importante tanto para a parte preventiva quanto para a parte pela urina, com o aumento da hidratação, tá? Então, anteriormente em nossas aulas de monitoria. Além disso, né, tem a questão da eliminação de apenas, né, com a eliminação via urinária normalmente. Uma forma, né, de levar esse tratamento, né, que vai ser retirada mesmo desse bem. Então, né, então a ingestão, né, de líquido, de modo geral, ele segue a mais uma atenção para o suco de laranja, por exemplo. Olha só como que até os alimentos, né, em casos assim, têm que ser levados em consideração. Ele é muito rico em citrato e potássio, ou seja, são, né, minerais que contribuem para a formação de cálculos. Então, tem que ter uma atenção, né, nós nutricionistas, na hora de estar prescrevendo, né, orientando em alguns alimentos que eles podem favorecer ou agravar o quadro, né, de quem já está com a litíase estabelecida. A questão da cerveja, né, ela é uma fonte, ela é uma bebida que tem um potencial diurético, né, além de chá e café, tem que ter atenção, né, por conta da composição. Refrigerantes tipo cola e refrescos também, né, são alimentos que são gaseificados, né, então tem que ter cuidado. Também eles têm a presença de citrato, né, que é um dos minerais que estão presentes, né, em diversos cálculos, então eles podem estar agravando. A questão da vitamina C, não suplementar a vitamina C, preferir fontes naturais. Por quê? Gente, o metabolismo de vitaminas, como que eu posso dizer? De forma industrializada, digamos assim, né? Que não é do alimento in natura, ele tem um metabolismo diferente, né? Tem a forma como o corpo digere, né, esses nutrientes
é diferente. Então, o rim é o órgão que, como já havíamos falado, que vai estar eliminando, que vai estar fazendo esse equilíbrio. Então, suplementar vitamina C, por exemplo, nessas fases em que o paciente está lidando com a litíase, né, com a presença ali de cálculos em seus rins, pode estar gerando um maior desconforto, né, por estar causando uma sobrecarga no órgão. Em relação à proteína, a proteína ela aumenta a calciúria, a uricosúria, né, por reduzir o pH. E também, em contrapartida, ela reduz a citratura, tá? Então, tem que avaliar cada caso, tá? E fazer o equilíbrio aí na hora de prescrever proteínas. O potássio, ele reduz a absorção intestinal de cálcio e estimula a excreção de citrato. Então, uma coisa que a gente observa, é muito importante entender qual o tipo de cálculo que esse paciente está apresentando, né? Qual é a composição. É um cálculo com composição de citrato, é um cálculo de cálcio, né? É um oxalato. Então, dependendo da sua composição, a escolha de alimentos que vão estar na sua dieta é de extrema relevância, né? Então, por exemplo, alimentos ricos em potássio, laranja, melão, banana, mamão, dentre outros, né? Se ele reduz a absorção intestinal de cálcio, o que é bacana, por exemplo, num quadro, né, de litíase que está ali, uma litíase, né, uma pedra nos rins de composição de cálcio. Se reduz a absorção de cálcio pelo intestino, menos cálcio na corrente sanguínea, menos cálcio indo para os rins. E estimula a excreção de citrato. Então, colocar citrato para fora. Então, se você tem uma litíase por citrato, né, a presença de uma pedra formada por citrato, vai ter a excreção dele. A relação do cálcio, né, segue a regra da ingesta diária, de 800 a 200 miligramas por dia. O sódio, 200 miligramas ou 5 gramas de sal, tá? Lembrando que sódio não é a mesma coisa que sal, tá? O sal de cozinha é composto por sódio e cloreto. Então, 5 gramas de sal, né, vai ter essas 2.000 miligramas de sódio. Então, aumentando a ingesta de sal, consegue reduzir a excreção de citrato e aumenta a excreção de cálcio. Então, observar cada caso e lançar a mão das estratégias de acordo, né, com a sintomatologia, né, e a clínica desse paciente. Aqui ao lado a gente observa alguns alimentos que são ricos em oxalato. Se o quadro, né, se a litíase é uma litíase por oxalato de composição, esses alimentos deveriam ser evitados, logicamente, né? Então, é muito importante, né, fazer uma boa anamnese, uma boa escuta a esse paciente, uma escuta ativa, né? Lançar a mão, né, mesmo dessas ferramentas, pedir os exames dele, aprender a interpretá-los, para poder traçar, né, um plano alimentar, uma estratégia que esteja coerente, né, alinhada ao seu tratamento, de forma a ajudar, a favorecer a melhora do quadro, tá bem? Pessoal, muito obrigada a todos vocês que estão nos acompanhando aí nessa série de vídeos de monitoria. E um beijo e até a próxima. Tchau!